Fala galera, beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é professor Edson Villanova, eu sou cirurgião dentista e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje, iremos resolver mais uma questão de concurso público. Além de resolver, logicamente, iremos comentar ela também. Ou seja, é resolução de questão mais uma aula complementar. Para você que é técnico em saúde bucal, que é o TSB, e auxiliar em saúde bucal, que é o ASB. Seja você formado, seja você estudante ainda, sempre vale a pena revisar e aprender um pouco mais. E esses vídeos também servem para você, estudante de odontologia também. Afinal, a gente paga um pouco de todas as cadeiras no final e a gente tem que entender um pouco sobre elas também. E você que é formado e está aqui no meu canal, vale a pena muito revisar. Hoje eu separei mais uma questão que a gente vai falar um pouco sobre cirurgia. Então, vamos comigo lá para a questão. Hoje estaremos resolvendo a 13ª questão. O que isso quer dizer? Que já tiveram outras questões que a gente já resolveu aqui, que eu vou estar deixando passar no card ou aqui em cima as últimas questões resolvidas. Mas na descrição eu vou estar deixando um link com a playlist completa com todas as questões que a gente resolveu até agora. Então, para a gente poder iniciar essa aula, aproveita daquele printão na tela para você guardar essa questão e usar na hora da sua revisão. Porque vai que uma questão dessa parecida caia na sua prova, ou uma questão parecida possa ser que caia em um concurso público também, tá? Então hoje nós iremos falar sobre cirurgia. Então vou começar a ler o anunciado, como eu sempre disse a vocês e repito. Muitas das vezes o anunciado já diz pra gente a resposta da pergunta. Então a gente vai ler o anunciado direto e depois eu vou separar alguns pontos importantes que vai ajudar a gente a matar a resposta. Mas à medida que estou falando com vocês aqui, se vocês já souberem a resposta, comenta aqui embaixo qual seria a resposta dessa pergunta, tá? Então, vamos lá para o anúncio. O anúncio ele é claro. Ele fala o seguinte: para o cirurgião dentista realizar a exodontia ou exodontia do elemento dentário 41, o auxiliar de saúde bucal deve preparar uma bandeja contendo os seguintes instrumentais de luxação. 2 pontos. Letra A: fórceps número 151 e alavancas. Letra B: fórceps 150 e alavancas. Letra C: fórceps número 88 e cisés. Letra D: fórceps número 1 e cisés. Primeiramente, vamos lá para o anunciado, porque a gente está falando em exodontia. Muitas das vezes, minha gente, o pessoal que assiste o vídeo também são pessoas leigas que estão procurando sobre o tema de cirurgia. Porque muitas das vezes o paciente, ele vem no YouTube ver como é que é feito o processo daquela exodontia. Então, o nome exodontia é o nome mais científico. No dia a dia a gente chama de extração. Tem alguns pacientes que falam: doutor, arranca aqui meu dente. E quando aquela pessoa ela já é íntima do procedimento, ela fala: doutor, vim arrancar. Então, basicamente, seria isso. Então, tanto faz, minha gente, vocês chamarem exodontia ou vocês chamarem exodontia. Os dois nomes estão corretos. E observa que a gente está falando numeração do dente e não está falando número, a gente não está falando o nome dele, e sim o número. Então, vale a pena vocês checar as questões que a gente já resolveu aqui no canal, porque tem uma questão falando só sobre odontograma. Mas, para a gente poder revisar um pouco ele, eu vou comentar um pouquinho sobre, tá? Para vocês não terem mais dúvida em relação à numeração de dente, é bem simples. O primeiro número sempre representa o quadrante. Lembrando que no odontograma a gente divide a boca em 4 regiões. Faz uma cruz. Aonde que a gente vai ter o arco superior e o arco inferior. Quando divide ele no meio, a gente vai ter os M-arcos. Eu vou ter um M-arco superior direito, esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito. E a gente vai numerar cada um deles com um número. Quando a dentição é permanente, a gente numera de 1 a 4.
Quando é uma dentição descida, a gente enumera de 5 a 8. Então a gente sempre segue o sentido do relógio, da direita para a esquerda. O quadrante 4, ele representa o quadrante inferior direito. E para saber qual é o dente, a gente pega o dente e divide de acordo com o seu arco. 8 dentes do lado direito, 8 dentes do lado esquerdo, seja superior ou inferior, tá? Então, o primeiro dente é o incisivo central. Então, o dente 41, ele vai ser o incisivo central inferior direito. O porquê você tem que saber isso, pequeno polegar? Porque para você saber qual fórceps, ou qual alavanca, ou qual cinzel que vai se adaptar àquela região, ele vai muito por grupos de dente. Tá certo até aí? Então a gente já sabe que é uma cirurgia, a gente já sabe que o dente ele é um incisivo central inferior direito, e agora a gente vai ter que montar uma bandejazinha de instrumentação para poder luxar esse dente. O que é luxar? Seria o processo de descolar, soltar o dente do osso. É deixar, vulgarmente o pessoal fala, o dente ficar mais mole. Seria para fazer isso, tá? Então a gente vai luxar aquele dente, tá certo? Se quiser voltar um pouco lá para as aulas de anatomia, né? Articulação fibrosa, gonfose, dentoalveolar da maxila e ou da mandíbula. E não maxilar superior e maxilar inferior. Pelo amor de Deus, tá? Mas vamos lá. Como já disse anteriormente, letra A, fórceps número 151 em alavancas. Letra B, fórceps número 150 em alavancas. Letra C, fórceps número 88 em cinzéis. Letra D, fórceps número 1 em cinzéis. Cinzéis, a gente utiliza ele para fazer desgaste de osso, ou seja, a gente não utiliza ele para fazer luxação. Então aqui a gente já mata a letra C e a letra D. Então a gente vai ficar em dúvida entre a A e a B. Lembra que eu falei que o dente ele diz muito qual fórceps que eu vou usar? Então você vai ter que voltar lá para aquele conhecimento que você teve em sala de aula sobre cirurgia, que quando seu professor dizia, saibam nome, função, porquê e para quê. Olha aí, ó, questão de concurso público, ela cobra isso. Então, a gente vai ficar em dúvida entre o fórceps número 151 e 150. Um bizu que eu dou, o 150 a gente utiliza para alguns dentes superiores, que eu vou dizer eles agora, tá? Que vão ser os premolares, que é o primeiro e segundo, canino, incisivo central e o incisivo lateral. Os 150 são os superiores. Todos esses dentes aqui com coroa. Já os 151 são para os mesmos dentes, porém inferiores. Então ele vai pegar o incisivo central, o lateral, o canino, o primeiro e o segundo premolar inferiores. Poxa, professor, o senhor falou e nem sequer colocou a imagenzinha para a gente ver. Calma, que a gente vai começar agora o Edflix. Olha aqui. O fórceps 150, eu vou dizer para vocês a função de cada um deles. Vê que coisa legal, a gente está pegando a questão de cirurgia e revisando já os fórceps. E já a gente vai revisar um pouquinho as alavancas. As alavancas tem gente que chama de extratores ou elevadores, tá? São sinônimos. Fórceps 150, a gente utiliza para premolares, canino e incisivos superiores com coroa. Fórceps 151, a gente utiliza para pré-molares, primeiro e segundo pré, canino, incisivo central e lateral com coroa inferiores. Fórceps número 1, também conhecido como fórceps reto. O porquê desse nome? Porque a sua parte ativa ela é bem retinha. A gente utiliza para quê? Para dentes anteriores. Então ele é o específico para dentes anteriores e superiores. Incisivo central, lateral e canino. Ele é o
específico. Se a gente for fazer qualquer exodontia de dente anterior, se não tiver o fórceps número 1, a gente utiliza o 150, que é o mais comum, tem em todos os consultórios. Já os fórceps 88 RL é direito e esquerdo. A gente usa para molares, tá certo? E quando a gente vai revisar as alavancas, vale lembrar os modelos que a gente tem. Não existe só uma, existem outros tipos de alavanca também. Então a gente vai ter as alavancas Seldin, reta e curva. Pelo amor de Deus, não existe alavanca bandeirinha. As alavancas, elas têm nome. Alavanca Seldin reta, alavanca Seldin curva, um R, um L, que em outras aulas a gente irá abordar os nomes de todas essas alavancas. O nome, quando eu falo, é quando saber que é a direita, quando saber que é a esquerda, a numeração dela, como diferenciar quem é quem. A outra alavanca é a alavanca Hindenburg. A gente vai ter a alavanca apical, a alavanca apexo e a alavanca Potts. Essas são as alavancas que a gente utiliza mais com frequência. Se precisar tirar uma espícula óssea, que é uma ponta de osso, às vezes que pode ficar também, ou um restinho radicular, a gente pode usar a Heidenbrick ou pode usar a apical. Se for um terceiro molar, a gente pode utilizar um apexo. Se for um terceiro molar superior também, pode-se usar uma alavanca Potts. Então, para cada região, existe uma alavanca que a gente pode vir a trabalhar. No dia a dia de consultório, a gente consegue atender utilizando a alavanca Seldin reta, que ela é muito boa para poder ajudar a gente quando a gente vai luxar o dente. Então lembra lá todo o processo de uma cirurgia, né? Primeiro a gente anestesia o paciente, depois da anestesia a gente faz um processo chamado de diérese, que é a parte do corte. Depois vem a parte da hemostasia, né? Porque sangra um pouquinho. Depois vem a parte da exérese, que é a extração propriamente dito do dente, tirado do alvéolo, que é o osso. Depois a gente vai ter quem? A diérese, ou a gente vai ter realmente a síntese, que seria aproximar os tecidos, é fechar aquele alvéolo para poder proteger aquela região. Beleza, minha gente? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu acho que essa questão é bem interessante porque ela mexe com todos os assuntos que realmente a gente vê na prática clínica do dia a dia. Meu nome é professor Edson Villanova e eu vou ficando por aqui. Mas antes de ir, eu peço que vocês deixem aquele bom e velho like se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo quais próximos vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. E se vocês têm sugestões de questões, deixa aqui embaixo que a gente vai gravar ela e vai comentar lá também. E se você for novo no canal, rola a tela um pouco para baixo e clica no botãozinho vermelho de inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, que é para o YouTube sempre lembrar você quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E se você for antigo, aproveita e confere se você ainda é inscrito no canal também. E não esqueça de ativar as notificações. E por hoje é só. E espero vocês na nossa próxima videoaula e fui!